A graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a sua vida e a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um dia para estudarmos juntos aqui um capítulo da Palavra do Senhor. Me sinto feliz, honrado pela tua presença e quero pedir a Deus nessa manhã, de onde estou, que Ele vá até você em sua direção, abençoando a sua vida e a sua família. Todos os sonhos, planos, propósitos, projetos nessa manhã sejam colocados nas mãos de Deus e receba a bênção do Senhor. Nós queremos nesse dia andar ao seu lado, fazer a vontade dEle e reconhecer que Ele é soberano, único, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Quando nós nessa terra recebemos os primeiros sinais dos raios do sol sobre a nossa terra, sobre a nossa pele, nós reconhecemos que é nesse momento que nós precisamos despertar, porque a natureza na nossa frente já glorifica, dá honra, glória ao nome de Deus, não pode ser diferente conosco. Quero deixar com você nessa manhã um versículo da palavra de Deus, do Salmo capítulo 91, o verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. São as promessas do Senhor para mim e para você logo agora pela manhã. Se apodere dessa bênção, se apodere dessa promessa. Ele fala que vai nos ouvir, vai nos livrar, vai estar ao nosso lado e vai nos glorificar. Que bênção maravilhosa para mim e para você. Tenho certeza que eu e você teremos a alegria de, no decorrer desse dia, receber de Deus todas essas bênçãos. Salmo capítulo 91, o verso 15. Temos um compromisso a cada manhã de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã nós nos aproximamos do capítulo 2 do livro de Juízes e queremos pedir a Deus que as orientações, os ensinamentos que nós iremos encontrar aqui sejam de grande valor para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Juízes capítulo 2, o verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidei a minha aliança convosco. Há um ciclo que nós nos deparamos aqui dentro do livro de Juízes, que é o abandono de Deus. Quando o povo de Deus sentia que Deus tinha eles abandonado, eles eram atacados pelos adversários. E então se voltavam para Deus, pediam perdão, Deus mais uma vez voltava na direção deles, mas eles mais uma vez se esqueciam do Senhor e mais uma vez eles eram atacados. Isso nós encontramos repetidas vezes. O povo sofrendo, pedindo perdão, voltando para Deus, se reconciliando com o Senhor e mais uma vez voltando à sua vida normal e mais uma vez voltando ao sofrimento. Eles estavam vivendo na terra prometida, terra que manava leite e mel. Uma nova geração estava usufruindo de todos os benefícios que uma outra geração tinha lutado, conquistado, sofrido. Muitos tinham perdido as suas vidas para que eles pudessem entrar naquela terra que era a terra da aliança, a terra prometida. Mas eles estavam vivendo apenas o presente. Moisés e Josué eram nomes do passado. Os relatos do que Deus tinha realizado pelo seu povo eram histórias que tinham ficado para trás. Não havia muita lembrança. Muitos não tinham vivido as experiências do deserto. Já não tinham mais as pessoas entre eles, aqueles que tinham vivido as experiências no deserto. Aquela geração era uma geração que estava usufruindo do melhor que aquela terra poderia oferecer para eles. Como viveu aquela geração, muitos estão vivendo nos dias de hoje. Estão vivendo apenas o presente, se esqueceram do passado, se esqueceram do compromisso com o Senhor, se esqueceram da palavra de Deus, portanto vivem o presente. Muitas vezes quem dita como deve ser vivido é o presente século. No capítulo 2 do livro de Juízes, o verso 1, nós encontramos ali a presença do anjo do Senhor, que na verdade era o próprio Deus que estava advogando o direito de ser adorado e de ser seguido. É Ele mesmo que coloca diante do povo de Deus, falando que com mão poderosa eles os tirou do cativeiro do Egito. Os milagres se realizaram no deserto. Deus estava entre o seu povo e os conduziu para que pudesse entrar naquela terra. Mas o que os israelitas estavam sofrendo ali na terra prometida
É o que muitas vezes acontece conosco nos dias em que nós estamos vivendo. Deus conhece o passado, o presente, o futuro. Nós nos esquecemos do passado, racionalizamos o presente e não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Deus estava reafirmando com o seu povo a aliança assumida com eles, mas os israelitas não sabiam que tipo de aliança era essa e não tinham a menor convicção se eles teriam forças para poder cumprir com essa aliança. O Deus que nós servimos é um Deus santo, puro, justo e íntegro. Jamais irá mudar os seus propósitos com o intuito de salvar o ser humano, enquanto a raça humana é movida pelas emoções, pelas incertezas, pelo presente, pelos interesses próprios e muitas vezes perde completamente o rumo da sua trajetória. No verso 2 nós encontramos claramente qual o motivo pelo qual eles estavam fragilizados. Eles acabaram unindo-se em casamento com o povo cananeu. A ordem tinha sido muito clara da parte do Senhor que não deveria acontecer esse tipo de prática. Eles não poderiam se unir com povos pagãos e eles acabaram se esquecendo ou pisaram esse mandamento e acabaram se envolvendo, se casando com mulheres e com homens que viviam dentro da terra de Canaã. Isso jamais poderia agradar aos olhos do Senhor. Consequentemente, a sua fidelidade enfraqueceu, se tornaram vulneráveis e Deus já não mais poderia abençoá-los como os abençoou quando estavam vivendo uma vida de fidelidade. No verso 3, nós encontramos a declaração de Deus falando ao seu povo: não expulsarei os inimigos diante de vocês. Os israelitas deveriam entender que o expulsar os adversários era uma obra divina. Vencer as batalhas diárias era pelo poder de Deus. Jamais eles conseguiriam aumentar os seus limites se não fosse através do poder do Senhor. Deus estava deixando isso muito bem claro. Embora a nação de Israel por algum momento se esquecesse dessa verdade, Deus estava ali para lembrá-los. Nós veremos incessantemente dentro do livro de Juízes esse ciclo. O povo em sofrimento, buscando ao Senhor, pedindo perdão, recebem o perdão de Deus, mais uma vez se esquecem, voltam para o pecado, mais uma vez e então voltam para o sofrimento. Nós encontramos isso incessantemente dentro do livro de Juízes. A lição que nós podemos tirar aqui desse capítulo nessa manhã é que somente a nação de Israel prosperava quando eles viviam uma vida de fidelidade a Deus. Quando buscavam a Deus com todas as suas forças, Deus estava sempre ao lado dele para lutar as suas batalhas. Mas quando eles se tornavam vulneráveis ou davam margens para que o mal trabalhasse em suas vidas, consequentemente, Deus os deixava à mercê das suas escolhas para que eles pudessem entender que precisavam se voltar para o Senhor. No verso 6, o autor do livro de Juízes deixa bem claro que após a morte de Josué, houve um ciclo que não deveria ser lembrado por ninguém. Porque o povo acabou se esquecendo de todas as bênçãos que Deus tinha recebido. As palavras e o último discurso de Josué, no momento da sua morte, era muito forte, tinha sido muito enfático. Josué queria que o seu povo jamais se esquecesse das bênçãos do Senhor. Josué queria que os pais, os líderes juízes, fossem discipuladores de uma nova geração, mas após a morte de Josué, os responsáveis se esqueceram de cumprir os seus papéis, se esqueceram de discipular as novas gerações e aqueles que estavam dentro da terra prometida, pouco conhecimento tinham da palavra de Deus. Eles não conheciam quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac. E por não conhecer a Deus, acabaram se envolvendo em práticas idólatras perniciosas que estavam dentro da terra de Canaã. E muitos ensinamentos que eram pregados dentro da terra de Canaã, o povo de Deus acabava tomando como se fosse verdade. A razão era porque eles verdadeiramente não conheciam ao Senhor. E por não conhecer o Senhor, qualquer tipo de ensinamento era importante para eles. Isso fazia com que, de uma forma degradante, o povo de Deus caminhasse a cada dia. Juízes, capítulo 2, o verso 11. A Bíblia fala que eles adoraram aos deuses, está no plural, aos Baalins, se envolveram com todo tipo de adoração. O deus Baal era o deus do trovão, o deus da chuva. A deusa Astarote era a deusa da fertilidade. Cada deus, a sua adoração estava envolvida com muitas práticas sexuais, com imoralidade.
Isso era extremamente aborrecível aos olhos do Senhor. A adoração ao deus Marduk estava envolvida ao sacrifício de crianças, e isso Deus não poderia suportar. Eis a razão da fraqueza espiritual do povo do Senhor. Eles estavam à mercê da sua própria sorte. Acabaram se esquecendo do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, e eles estavam agora à mercê da sua própria sorte. O verso 15, a Bíblia fala que a mão do Senhor os entregou. Não é que Deus os tivesse entregue aos inimigos ou aos adversários, mas era porque eles agora estavam lutando sozinhos. Era diferente. As suas vitórias sempre aconteceu lutando ao lado do Senhor. Mas nesse momento eles estavam lutando sozinhos, sem a bênção de Deus, sem a proteção do Senhor. Um cristão sem a bênção de Deus é um homem comum. Um cristão ao lado do Senhor é um soldado invencível. Não porque nós tenhamos forças, mas é porque a mão de Deus está sobre a nossa vida. Ele nos protege, Ele nos ampara. Davi lutando contra Golias sozinho era apenas um pastorzinho de ovelhas. Mas Davi lutando ao lado do Senhor foi o homem que venceu o gigante Golias. Por isso que o povo de Deus, eles tinham se esquecido da bondade, da grandeza, da majestade do Senhor, e eles resolveram se envolver com as práticas pagãs, se voltaram para outros deuses. Deus não poderia se manter ao lado deles. O sofrimento faria com que eles pudessem se voltar para o Senhor. Agora, já não era mais os israelitas que eliminavam os cananeus da terra. Acontecia o contrário. Eram os cananeus que estavam encurralando o povo de Deus para que eles pudessem abandonar a terra que Deus tinha dado por herança aos seus pais através da aliança. O verso 17, a Bíblia fala que eles se prostituíram. É nessa figura de linguagem que Deus usa como se fosse um casamento. Marido e mulher. Deus sendo o marido, Israel sendo a esposa. Israel amou a outros deuses e Deus entendia como sendo uma prostituição, um adultério espiritual. Aos olhos do Senhor, quando o seu povo se voltava para outros deuses, era como se eles estivessem traindo a fidelidade desse próprio Deus. Deus, portanto, não poderia suportar esse tipo de práticas pecaminosas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 2 do livro de Juízes, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Nós não podemos nos esquecer porque Deus nos chamou. Deus nos chamou com um propósito ímpar. Nós somos suas testemunhas nessa terra. Por isso que nós não podemos deixar de seguir restritamente o que Deus tem pedido para que nós possamos fazer. Quando Deus pedia para que o seu povo eliminasse os adversários, aqueles que estavam dentro da terra de Canaã, Deus sabia perfeitamente o que Ele estava pedindo para o seu povo. Quando nós hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós permitimos que no nosso coração fique o egoísmo, fique a mágoa, fique o rancor, nós precisamos ter a certeza, esses males que ficam plantados no nosso coração é para o nosso próprio prejuízo, é para a nossa própria destruição. Israel também falhou em não preparar as novas gerações que deveriam permanecer dentro da terra. Descuidaram dessa grande verdade. Se eles estivessem educando os seus filhos, aquelas novas gerações, a nova geração teria confiança, poder, entendimento das verdades e eles de fato manteriam acesas a chama do Evangelho. Mas a nova geração não sabia quem era Deus, portanto, acabaram se voltando para outras práticas. Mentiras que eram ensinadas eram abraçadas como se fossem verdades. Eles não sabiam por qual caminho seguir, portanto, foram também abandonados por Deus e acabaram vivendo a sua própria sorte. Mas a graça de Deus é infinita. Deus enviou alguns juízes, Otiniel, Débora, Sansão e outros, para que pudesse orientar e corrigir e levar o povo por um caminho correto. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo também, Deus tem levantado homens e mulheres fiéis, homens e mulheres de Deus, pessoas que amam a palavra do Senhor. Nem todos aqueles que vivem sob a face dessa terra estão completamente condenados. Existem pessoas que possuem um coração sincero, que quer se encontrar com Deus, que quer estar na companhia do Senhor. Por isso que a cada manhã, eu e você, nós precisamos renovar esse compromisso, essa aliança de amarmos ao Senhor e vivermos ao lado dele. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos.
confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros. Nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.